Eu tentarei fazer um comentário geral aos dois palestrantes. E, em primeiro lugar, mais ligado à questão do Hélio, eu diria o seguinte, complementando o que ele está dizendo. Veja bem, o diagnóstico de que a religião iria diminuir na vida cotidiana é um diagnóstico absolutamente incorreto, porque o que diminuiu isso sim a partir do século XIX foi o poder das igrejas, mas não a religiosidade. A religiosidade esteve profundamente entranhada mesmo no século XIX, porque o positivismo também era uma religião. Não vamos esquecer isso. Certo? E aí não sei se ainda existe hoje, mas uma das coisas mais lindas que a gente pode fazer no Rio de Janeiro é assistir às 10 horas à missa positivista na igreja, né, lá do Benjamin Constant, que é uma maravilha. Uma vez eu fui assistir, estava lá o sacerdote ensinando a classificação das ciências do Conte. Isso aí você pode tomar em relação a ciência é uma atitude profundamente religiosa. E a religiosidade permaneceu no século XIX, portanto, no positivismo, e permaneceu de uma forma muito mais terrível quando houve uma crença que entrou em xeque no final do último século, na ideia de que era possível criar na Terra o reino dos fins. A ideia de reino do fim, em que você teria uma espécie de organização geral do homem, que você iria construir um novo homem, que aparece desde no mundo ocidental do cristianismo, ela permanece de uma maneira absolutamente redonda, sabe? No marxismo, em que se acreditava ser possível o quê? Que o reino dos fins chegasse à Terra e que aquilo que tinha sido feito até agora nada mais seria do que a pré-história e depois começaríamos uma nova história. Isso é religião. Não podemos esquecer disso. E, aliás, não estou dizendo nada novo, o próprio Aron dizia que desse ponto de vista, o marxismo era o ópio do povo. Não, o ópio dos intelectuais. Ora, o que interessa, eu não estou dizendo fazer nenhuma pregação antimarxista, pelo contrário, eu acho que o trabalho de Marx é de uma enorme relevância, mas para fazer análise daquela última parte que eu quero apontar hoje. Então, o problema todo não é, a meu ver, o problema da religião. Certo? Desculpe, não é o problema das igrejas, mas é o problema da religião. Certo? Eu acho que quando vocês estão fazendo do Papa ou da Igreja Católica o grande inimigo, é porque vocês estão com um inimigo muito próximo. Certo? O Papa não é o grande inimigo. O grande inimigo é um tipo de religiosidade, que inclusive está nesse Papa, mas também que está no Bush e que está numa série de líderes mundiais daqui ou do outro lado. Certo? E que significa esse tipo de religiosidade leiga? É que as pessoas acreditam que estão na verdade. Certo? Esse é o grande problema. É muito fácil dizer, eu sou ecumênico, mas na hora de dizer, bom, mas a verdade é minha, vocês têm uma experiência mais ou menos religiosa, mas um dia vocês vão caminhando para a minha religiosidade, para a minha religião, não para a minha religiosidade. Ora, aí está, a meu ver, o grande perigo. Tá certo? E aí está justamente a ideia de que o mundo não iria ser desencantado. Aliás, há uma interpretação inteiramente correta, né, dessa frase famosa do Weber, de que o mundo caminharia para o desencantamento. E caminhou. Ninguém está negando que ele não caminhou. Eu não me benzo hoje para mover um interruptor. Verdade, antigamente você simplesmente benzia para ver se o fogo pegava ou não. Então, o problema do desencantamento do mundo é que o mundo que nós estamos vivendo, que é um mundo tecnológico, ficou desencantado. Isso não significava que a igreja, certo, não tivesse outras funções. A igreja perdeu o espaço e ganhou o espaço o quê? Uma igreja que não é igreja, que são os pentecostais. Que é um negócio extremamente misturado de igreja e negócio. É um negócio absolutamente extraordinário. Então, o que nós temos é o seguinte, o problema todo é aqueles que confundem a ação humana, que é uma ação, está o velho Aristóteles, que é uma ação para os homens, com uma ação da verdade, que não é para os homens. No fundo, para os gregos era para Deus,
mas para nós significa um lidar com os fatos onde o vetor humano não está presente. Ora, o grande perigo, portanto, é esse. E o grande perigo, portanto, é a intolerância. A intolerância que faz, certo? Tanto o padre ser contra o aborto, como o terrorista se lançar contra as Torres Gêmeas, como o Hamas contra Israel e Israel contra o Hamas. Porque todos eles estão, no mesmo barco da intolerância. E eu não vejo razão nenhuma de distinguir aquele que se mata que se lança contra o inimigo, como faziam os japoneses, aliás, não é isso? Que nesse momento eram considerados heróis, do que aquele que dizendo que, porque está na Torá, essa terra é minha. Certo? Quando ele está na verdade, tudo isso são formas de intolerância. Tá certo? E o problema é a intolerância religiosa e a religiosidade intolerante que pode imperar, inclusive fora das igrejas. Tá certo? Bom, nesse caso, nós temos a questão de o que significa justamente essa religiosidade, como diria o Nietzsche, além no meio do mal. Tá certo? Além de uma definição precisa do que seja o bem e do que seja o mal. Isso não significa que tudo é permitido, mas que, pelo menos, haja uma nova forma de pensar o bem e pensar o mal. Ora, eu não creio que, sobre esse aspecto, a questão seja do usuário. Pelo contrário, a questão é da lombada, e não do usuário. A questão são das mediações. Porque eu não gostaria, de jeito nenhum, ter um mundo cheio de lombada. Certo? Um mundo cheio de lombada. Está claro? Porque a questão básica é o sentido que a mediação está tomando no mundo contemporâneo. Ora, a mediação está tomando um sentido extremamente perverso na medida em que a mediação retira das nossas ações a finalidade inicial. Nós começamos a agir de um determinado modo e vamos terminando a agir de outra maneira. Certo? E a mídia, é mídia. E ela é, portanto, uma das grandes responsáveis por essa transformação das nossas intenções. Porque a mídia tem todas as virtudes que vocês debulharam aqui, que foi muito interessante, mas tem uma outra questão. Desculpe, a mídia é uma boa empresa, mas os espaços são determinados absolutamente de acordo com os interesses do dono da empresa, aquele que quer ganhar dinheiro, ou outros que não querem, mas depende. Hoje a maioria dos nossos jornais ou televisões são grandes empresas inteiramente interessadas em lucro, não é isso? E o problema é justamente como é que nós precisamos desses mediadores e nós estamos perdendo o controle dessas mediações. Certo? Esse é o problema. E para o intelectual que não é mediático, mas que usa a mídia, né, vou dar a última experiência minha. Aliás, isso não é porque se a Folha, isso acontece em qualquer jornal. Qualquer jornal. Nós tivemos aqui uma discussão sobre os últimos discursos do Papa da ONU. Escrevi um artiguinho para o Mais, saiu domingo passado. O título que eu tinha enviado era o Papa da ONU, saiu como título A Palavra de Deus. A Palavra de Deus. Tem nada a ver com o meu artigo. Não dá para dizer que não cabia, né? Segundo lugar, no olho estava um negócio absolutamente interessante. O que eu começava a dizer era o quê? Que o Papa, ao chegar na ONU, estava transformando uma instituição que é eminentemente política a uma instituição subordinada a uma concepção moral da família cristã. O olho diz, o problema o Papa faz com que a política se subordine à moral.
Bom, mas que a relação de moral e política, há subordinação e não há subordinação, todo mundo sabe. E há um problema sério entre a relação moral e política. Então, eu jogo o artigo, a mediação, o que é que faz? Entendeu? Transforma os sentidos, a não ser, fica o texto tendo um sentido e o título tendo outro sentido. Como as pessoas leem em geral o título, eu escrevi e numa única meia página, 2 bobagens. Acho extraordinário. Então, o problema é o seguinte. Certo? Em primeiro lugar, eu acho que o mais importante, não confundir igreja com religiosidade. O grande perigo não está na igreja, mas está na religiosidade. A igreja, se nós tivermos uma boa religiosidade, as igrejas se adaptam. Certo? E vamos ver claramente, a Igreja Católica hoje está sob uma pressão de um Papa extremamente religioso e espiritualizante, que está fazendo o papel dele, mas tomando pulso de toda a igreja. Mas você sabe muito bem que na hora H, os padres do baixo clero, na hora de ter contato direto com a população, o que eles fazem em relação à AIDS? Mandam usar camisinha. Está certo? Então o problema não é a religião, é a igreja. Desculpe, o problema não é a igreja, mas é o tipo de religiosidade que as pessoas passam a ter. Seja uma religiosidade política, seja uma religiosidade religiosa, seja uma religiosidade mediática, porque eu conheço muito jornalista que é religioso até o fundo da alma. Certo? Então, é justamente em relação a esses problemas que eu gostaria de levantar a minha voz. Obrigado.